Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, vamos lá, mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre contrato de locação e principalmente a diferença de um contrato de locação para fins residenciais para um de fins comerciais, né? As pessoas não sabem, mas ambos possuem uma grande diferença, tá bom? São mundos distintos, tá? Por isso que é sempre importante que você tenha um advogado ao seu lado para a elaboração desses contratos, né? Ou para que possa ocorrer uma revisão se foi um outro profissional de uma outra área que tenha feito. Porque, pessoal, eu sempre digo aqui, não existe profissional mais adequado para fazer contratos do que alguém que trabalha na área jurídica, tá bom? Pois bem, pessoal, o contrato de locação nada mais é um contrato de aluguel ou para um imóvel para fins residenciais, ou seja, para moradia, né? Ou um contrato de locação para fins comerciais, que seria o quê? Para você que é comerciante, que quer vender os seus produtos, prestar serviço ou até indústrias, né? Em regra, esses contratos eles são por prazos determinados, tá bom? Qual é a diferença, então, né? Existe uma grande diferença entre contrato de locação para fins residenciais e para fins comerciais? Existe, pessoal. Quando a gente fala de requisitos legais, né? A gente fala, por exemplo, de uma aplicação, né, primária da lei do inclinato, para quando nós falamos de contrato de locação para fins residenciais, então a aplicação, a lei do inclinato, ela posso dizer para vocês que ela se aplica primariamente no contrato de locação para fins residenciais. Mas quando nós estamos falando de contratos de locação para fins comerciais, pessoal, aí o jogo vira, né? Aí a gente não está falando mais primariamente da lei do inquilinato, mas sim de outras fontes legislativas e de outros regulamentos, né? Como, por exemplo, de maneira primária, o Código Civil também, né? Pois bem, pessoal, além dessa diferenciação, o que muda também é a destinação desse imóvel, né? Enquanto um será utilizado para fins residenciais, para fins de moradia, o outro será utilizado para fins de comércio, que seria o quê? Você poder ter a sua loja, vender seus produtos, seus serviços, você que tem uma indústria, por exemplo, né? E essa destinação acaba sendo muito importante quando a gente fala dessa diferenciação de um contrato para outro, né? Outras questões, pessoal, são as cláusulas que trazem os direitos e obrigações das partes, né? Vai mudar muito de um contrato para o outro, porque nós estamos falando de relações jurídicas distintas. Enquanto um a gente trata de uma relação jurídica de moradia, o outro a gente trata de uma relação jurídica comercial, entende? Então, por exemplo, enquanto de um contrato de residencial, de um contrato de locação para fins residenciais, a manutenção desse imóvel é, em regra, responsabilidade do locador, quando nós falamos de um contrato de locação para fins comerciais, essa responsabilidade ela pode ser compartilhada ou pode ser até jogada para o locatário, por exemplo, né? Se assim estiver expresso no contrato. Além disso, pessoal, a questão de cláusulas, né, específicas de cada tipo de contrato. Cada tipo de contrato, né, se a gente está falando de um contrato de locação para fins residenciais, haverão cláusulas específicas para esse tipo de contrato. Quando a gente fala de contratos de locação para fins comerciais, haverão outras cláusulas para esse tipo de contrato, porque é o que eu sempre trago. Os contratos são únicos, pessoal. Cada caso é um caso, tá bom? Então, acaba sendo muito importante, até quando a gente fala da questão da estrutura, né, desse contrato, é, é, como que essas cláusulas terão que se comunicar entre elas, né? Então, de regra geral, pessoal, as cláusulas elas conversam entre elas. Eu sempre trago aqui contratos são obras de arte, são como pinturas, elas devem ser harmônicas. Uma cláusula deve se comunicar com a outra. Questões de prazos, né? Muda de um contrato de locação residencial e para o contrato de locação para fins comerciais, questão de vigência,
né, a rescisão, acaba existindo alguns detalhes que acabam mudando muito de um tipo de contrato para outro. Então, a questão das garantias locatícias, né? O que são as garantias locatícias? Calção, fiador, seguro-fiança, também acaba tendo certos pontos que vai mudar de um contrato de locação para fins residenciais para um contrato de locação para fins comerciais. Até porque existem alguns tipos de garantia que podem estar expressos em um contrato para fins comerciais, mas não para fins residenciais, mas não podem estar constando para um contrato de locação para fins comerciais. Por isso que é de extrema importância a contratação de um advogado para que esses contratos sejam feitos de maneira correta, né, e evitar prejuízos financeiros, a revisão de cláusulas contratuais judicialmente, né, ou seja, a judicialização dessa questão. Tá bom, pessoal? Então é isso. Espero ter ajudado, trazendo só um aparato jurídico aqui para vocês, essa diferença. Grande abraço.